Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Direta o reitor da Unifeg, que é uma universidade que muitos mocoquenses, arceburguenses, todos que nos assistem, muitas pessoas estudaram, se formaram lá, ainda estudam e ainda podem vir a estudar, porque está firme e forte a universidade. Queria desejar as boas-vindas, mas antes eu quero te apresentar. Olha, prepara, senta aí e aguarde. Professor Reginaldo Artos, ele atualmente é reitor da Unifeg, ele é graduado em Economia, Filosofia, Pedagogia, é mestre em Economia Social e do Trabalho pelo Instituto de Economia da Unicamp, é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, e especialista em Educação e Tecnologias pela Universidade Federal de São Carlos e líder em Gestão Educacional pela London School University de Londres, Inglaterra, e atua 27 anos na educação superior como docente e gestor e atua no programa de formação executiva do IDE-FGV na área de economia empresarial. Deve ter mais, viu, gente? Acho que ele fez um resumo. Você fez um resumo, né, professor? Mas o que eu mais gosto mesmo, Cida, é de gente, viu? Muito obrigado. Falou isso. Estou muito feliz por esse convite, pela oportunidade de participar do telejornal e ter contato com seus telespectadores e amigos e amigas. E ele tem uma voz ainda de locutor, vocês repararam, né? Não, e olha que bacana, ele falou para mim, ó, eu gosto mesmo de gente, de contribuir com a humanidade e com os nossos jovens. E nós vamos falar daqui a pouco o que ele faz para contribuir com os jovens, que é um trabalho muito bacana. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da Unifeg, como que está a Unifeg, quais os cursos que vocês têm. Bom, o Unifeg é um centro universitário regional muito tradicional, né, Cida? Como você muito bem delineou. Nós temos lá 18 cursos de graduação, nossos vestibulares estão acontecendo às sextas-feiras de forma digital por conta da pandemia. O Ministério de Estado da Educação, então, permitiu-se que pela primeira vez de forma inédita no Brasil, o que é uma coisa boa, né? A pandemia trazendo tantas situações desconfortáveis, mas permitiu essa inovação de se oferecer os processos seletivos por meios digitais. Mas como que é na prática? Na prática, a pessoa faz a inscrição? Isso, ela faz a inscrição e ela combina um horário fixo que a universidade oferece a liberação da plataforma. Então, o candidato entra na plataforma pelo seu celular ou pelo seu desktop de casa, ou notebook ou tablet, e ele entra e faz uma prova de redação dentro dos parâmetros que a plataforma digital do Unifeg disponibiliza a ele, né? Há uma recomendação, Cida, para que não se faça questões objetivas, porque se o aluno, o candidato entra e ele fotografa e ele distribui na rede, a escola tem que anular o processo seletivo. Então é redação. É uma prova de redação porque ela é personalizada. Se tiver qualquer situação cibernética aí que seja de vazamento de informação, você consegue identificar e aí você consegue anular apenas aquele candidato. E o tema é único ou a cada acesso é um tema? Não, cada acesso é um tema diferente, é uma definição temática aleatória de um banco de informações que nós temos. Que bacana. E assim, por exemplo, quais os temas que já nós temos trabalhado com o tema da sensibilidade sanitária, temos trabalhado com a discussão da ciência, temos trabalhado com direitos humanos, com a inclusão social. Alguns temas também sobre as novas descobertas que nós temos tido aí na área da antropologia, que são temas novos com a questão dos indígenas. Agora surgiu de novo aquela questão dos sarcófagos egípcios, né? Então são sempre temas assim vinculados a uma questão da atualidade. Agora, o que eu queria registrar, Cida, que me surpreendeu ao longo desses 27 anos, depois das provas, porque aqueles que estão com dificuldade de fazer a prova diretamente de casa ou do celular, o Ministério da Educação exige que a gente disponibilize os laboratórios para o aluno poder fazer. Certo. E esses alunos que foram lá, mantendo o distanciamento, aquele arejamento todo, na hora de sair nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Ele disse, olha, eu adorei, eu escrevo melhor e menos digitando do que escrevendo com lápis. Professor, você acha que com essa nova fase que estamos vivendo, né? Novas formas de linguagem, a universidade também vai mudar? Vai ter que mudar? Vai ter que mudar, tem que mudar. Hoje, Cida, há uma proeminência de estudos sobre a internet, por exemplo, sobre o perfil do usuário de internet, no qual está emergindo um novo gênero linguístico, que é o gênero digital de internet, né? Se você vê toda a linguagem que ela é digitada na internet e a linguagem que é falada na produção dos áudios e dos vídeos, significa uma ruptura brutal com aquele modelo formal, culto que nós historicamente tínhamos. Certo. Mas o que é mais bacana é que essa nova linguagem ela atrai um engajamento, uma interatividade, um grau de participação e de autonomia do estudante jamais visto na história da humanidade.
A quantidade de jovens que se engajam em determinados temas da sua forma espontânea com o uso de tecnologias é muito superior ao que historicamente se teve dentro da formalização da escrita culta, da norma culta, do lápis, daquele disciplinamento todo, né? A gente estava conversando... Quando voltar agora, né? A gente estava conversando nos bastidores. Depois que a pandemia disponibilizou todo um conjunto de tecnologia para os alunos, né? Por exemplo, hoje ele faz uma prova, ele entra numa plataforma. Dentro dessa plataforma ele responde digitalmente, tá certo? Ele adora responder digitalmente. Ele diz que ele se sente mais à vontade, que ele não se sente intimidado, ele não se sente amedrontado, porque a linguagem é dele, tá do modo Ele está familiarizado com aquele ambiente. Sim, claro que a gente faz a correção pela norma culta, porque é o que se pede no ambiente científico. Mas o que acontece, e o que eu tenho desafiado os nossos professores lá, Cida, é que a partir dessa mudança, as respostas às provas, às avaliações de desempenho, elas agora adquiriram múltiplos elementos. Então, se antigamente eu fazia uma prova só na folha de caderno, com a caneta e com o lápis, agora ele pode gravar um vídeo e colocar na plataforma como resposta, porque eu estou personalizando a preferência de aprendizagem desse aluno. Bacana isso, hein? Bacana. Você vê que tem alunos que eles são mais visuais, então eles gostam de fazer vídeo para responder qualquer coisa. Então, nessa perspectiva, por que é que eu vou exigir um conhecimento dele, uma aprendizagem dele, de forma manuscrita, que ele não é bom e não tem talento para aquilo, se ele pode produzir um videografismo, se ele pode produzir uma obra de arte para responder aquela questão? Não, e depois ele levantou uma questão que eu achei muito interessante. Agora, se voltar presencial, como vai fazer? Vai voltar o lápis e a caneta? Pois o que é bacana é que existe um estudo hoje, uma agenda internacional, Cida, muito bacana, que significa personalização de aprendizagem. Cida, nós educadores, a gente sempre teve um enfrentamento muito terrível, porque você tinha turmas grandes com 40, 50 alunos na sala. E um padrão de aula. Padrão de aula. O que acontecia? Você não conseguia dar atenção para todo mundo, porque a tecnologia é o professor e o quadro negro. E o giz. Depois veio a lousa digital. Então ainda, todo o processo de aprendizagem, ele estava na orquestração e na ordem determinada pelo professor. O aluno tinha que pensar, agir, intuir tudo que o professor intui. Ou seja, nós não conseguimos personalizar a aprendizagem dele. Com as novas tecnologias, o aluno, você fala assim, olha, eu estou dando uma aula para você e usando tecnologias, você fala para o aluno, se você for sinestésico, você dá respostas com movimentos de tal maneira produzindo um áudio. Se você for visual, você produz um texto, você digitaliza. Certo. Se você é daqueles que é mais auditivo, então você que é mais passivo, você produz um áudio ou então você produz uma imagem e pela imagem você vai responder aquelas questões. Então hoje Existem milhões de possibilidades. A grande discussão é o seguinte, com as tecnologias numa sala de aula, mas com a presença indispensável do professor. Claro. Essa história de que o professor ele vai sair, vai perder, isso é conversa mole. Porque o professor está agregando valor tecnológico, ele está aumentando o padrão de remuneração dele, porque a escola nenhuma mais vai contratar professor que não tenha domínio tecnológico. E a sala de aula passou a personalizar a aprendizagem para cada aluno. Portanto, o futuro próximo vai revelar muitos talentos que o modelo tradicional de educação não revelava. Aliás, ele dizimava e agora ele vai revelar. E essa história também de ser redação para selecionar, acho que já era uma tendência, né? Porque a interpretação de textos já estava sendo mais valorizado do que aquele mero X nas alternativas que você fazia no vestibular. Sim, sem dúvida, né? Inclusive, Cida, isso avançou tanto que o MEC tornou obrigatório. Nenhum vestibular pode ser feito sem a prova de redação. É obrigatório. Um vestibular que não tem prova de redação, ele é eliminado, ele é anulado. Que é o mais importante, né? Por quê? Porque a cognição da pessoa, a capacidade de criação dela é assim. E no Brasil, Cida, tem uma coisa que as pessoas ainda não se alertaram. Veja só, você quer ser advogada. Nos países, eu diria, europeus e norte-americanos, a universidade ela tem prerrogativa de escolher um teste para escolher o perfil do advogado. Se você vai estudar medicina, eu te aplico um teste da área biológica. Certo. Se você vai fazer odontologia, eu também faço um teste específico para o talento seu como dentista, como arquiteto, como economista, como gestor.
A Universidade Brasileira exige um teste único a partir com base no conhecimento do ensino médio. Então veja como o nosso processo seletivo ainda é muito precarizado, ele é muito atrasado. Eu seleciono por uma obrigatoriedade de conhecimento de uma média de 3 anos do ensino médio. Eu quero fazer artes plásticas, sou obrigada a responder questões de matemática, de física. Quer dizer, vamos falar de física. Não é que você não deve saber disso, claro. Evidentemente que você deve saber, mas num teste de formação profissional, a física para alguém de artes plásticas, evidentemente que tem um peso muito menor do que outras disciplinas. Você acha que tudo isso está mudando? Eu acho que isso tende a mudar, agora, sem dúvida nenhuma. Agora, porque a universidade, se eu selecionar você pelo teu talento, por aquilo que você tem vontade de estudar, eu vou propor uma seleção de talentos e não uma seleção feita por base de conhecimento de ensino médio. Olha só, gente, é uma questão muito, assim, dá para discutir por muito tempo, né? E o professor, antes dessa fase de distanciamento, você visitava as escolas, né, para fazer uma palestra. Como que você está fazendo essa palestra online? Como que você está fazendo? Porque você tem uma preocupação muito grande. Onde esses jovens vão ser? Para onde eles vão, né? As portas estão abertas, estão fechadas? Queria que você falasse sobre isso. Cida, quando eu concluí o meu doutoramento na Faculdade de Educação da Unicamp, sob orientação do professor Dr. César Nunes, que é um professor titular. O professor César Nunes é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci e está no rol dos principais palestrantes brasileiros e agora se internacionalizando, além de ter quase 60 livros publicados, é uma pessoa muito especial. E o professor César, ele dizia para a gente, falava, olha, você tem uma oportunidade, você é financiado com impostos aqui do povo paulista, inclusive do povo brasileiro, então aqui você tem biblioteca com os melhores livros, você tem aula com os melhores professores, você tem um campus maravilhoso, enfim. Na Unicamp. Ele dizia pra gente o seguinte, falou, escuta, a hora que você puder, saia daqui, devolve um pouco do que você conquistou aqui, que alguém financiou você por impostos, devolve um pouquinho disso para a sociedade brasileira. Se você puder, passa na porta de uma escola, conversa com o diretor, fala, diretor, eu queria trazer um pouco do que eu aprendi no meu doutorado da Unicamp e tal. Se ele aceitar, você vai lá e fala com os alunos, né? Se for bom, eles vão convidar você a voltar. Se for ruim, você nunca mais vai voltar. Então, o professor César, o próprio professor César, reservava as suas terças-feiras para ir nas escolas públicas de Campinas. E ele é queridíssimo, adorado. Enfim, e nós, não foi só eu, vários daqueles que são seus orientandos aprendem a fazer isso e saem com ele com o compromisso de devolver para a sociedade brasileira, a partir da escola pública, um pouco daquilo que eu aprendi com os melhores professores, os grandes intelectuais. Você vai nas escolas estaduais, ou ia pelo menos, né? Não, sim. Aí eu assumi a reitoria, evidentemente que eu tive que abrir mão de uma série de coisas por conta dos compromissos do gabinete do reitor, que é muito denso. Mas depois de 4 anos, 5 anos, eu conseguia fazer uma agenda e retornar aqui no sul de Minas e na divisa com São Paulo. Eu consegui, sempre quando chega nessa época do mês de outubro, a gente faz uma agenda para visitar os terceiros anos do ensino médio. E eu vou lá, mas eu não vou lá apenas para fazer campanha de vestibular para a Unifeg. Eu tenho um compromisso de poder discutir com esses jovens, Cida, para eles compreenderem o momento que eles estão vivendo, porque eles são muito pressionados no terceiro ano do ensino médio. Muito, Cida. muito. E muito jovens, né? Jovem. E aí, Cida, o que a gente descobre? No momento mais fértil, porque imagina você, ele chegou aos 18 anos de idade, ele está adquirindo a sua maioridade das suas faculdades e juízos mentais. No momento em que ele tem de começar a vida porque ele está formado, a família está empurrando ele para o mercado de trabalho, a família não entende a mudança do corpo, aquele corpo anzio da moça, do moço, a mudança da sexualidade, os hormônios, que ele está precisando da privacidade do canto, que ele dorme um pouco mais por conta da transformação do corpo, que ele está cheio de conflitos internos, interiores, que ninguém ajuda, ninguém faz um papo cabeça com ele. Os pais normalmente têm muita dificuldade, são mais difíceis de poder orientar a ida para o mercado de trabalho, a construção da vida, porque às vezes o melhor caminho inicial para ele não é ir para o mercado de trabalho, mas é começar a desenvolver um talento que ele vai colher um pouco mais tarde. Então, o que eu percebi? Muitos pais se projetam nos filhos, quer que seja o que eles querem, né? Não, o que o pai mais quer nesse momento, a maioria desses que estão na rede pública, é de que eles passem a contribuir com dinheiro para dentro da casa. Verdade. O pai falou, ó, te eduquei até agora você não vai ficar mais aí com essa preguiça, dormindo no sofá, dormindo até tarde, fazendo como se fosse um preguiçoso. Escuta, você vai agora, acorda, você vai ter que trazer dinheiro para casa, você vai ter que ajudar, porque eu já te sustentei a parte inteira. Então, no momento mais fértil, que ele precisa da orientação mais precisa, o que ele encontra
é uma pressão que empurra ele para o abismo. Ele cai, porque ele está cheio de conflitos. Conflitos com a sexualidade dele, conflitos, ele está começando a ter a namoradinha, ele quer um futuro para namorar, ele precisa se autoafirmar, ele quer ir para a universidade. Na escola, o professor e a diretora estão em cima dele. O que você vai fazer? O que você vai estudar? O que você vai cursar? Que curso que você vai fazer? Ó, menino, não para de estudar, vai para cá. Então, Cida... Qual que é a solução? Qual a solução? Ele chega lá, o que eu encontro nesses jovens? Nossa, uma angústia enorme, né? Uma angústia enorme. Então eu procuro dizer a eles, primeira coisa, calma, rapaz, você não vai mudar a vida saindo do terceiro ano. Aqui não tem uma linha divisória que quando eu passar dessa linha divisória do terceiro, que eu terminar, que a vida vai acabar, que eu vou mudar a vida da minha família, que eu vou pôr renda, que nós vamos sair da situação que a gente estava, que eu vou contribuir para reformar a casa, que a minha mãe vai ter uma geladeira nova, que o meu pai quer uma TV nova, que eu vou pôr um canal a cabo. Escuta. Vamos fazer um planejamento, rapaz? Moça, vamos fazer o seguinte. Próximo passo da sua vida. Você vai ter que se sujeitar durante 4 anos. Você vai assumir funções, ocupações, que são ocupações ainda precárias, que não são profissionais. São ocupações transitórias da sua vida, né? Que é a faculdade. Para ele pagar a faculdade. Então ele vai trabalhar no balcão de um comércio, no balcão de farmácia, ele vai ser um cinegrafista freelance, ele vai trabalhar no posto de gasolina, ele vai trabalhar em funções que são dignas, mas que não são profissões definitivas, porque ele confunde a ocupação transitória, que ele vai passar 4 anos tendo que se sujeitar a certas questões de renda, para ele pagar a faculdade dele. Depois que ele pagou a faculdade e formou por 4 anos, ele precisa de 5 anos naquela profissão que ele formou para ele se consolidar no mercado de trabalho. Aí ele vai comprar o primeiro terreno dele, ele vai dar entrada na primeira casa, no primeiro carro, na primeira moto, com o dinheiro dele. Ele vai continuar ainda esses 4 anos dependente do pai e da família. E essa dependência do pai e da família que é crítica na vida desses jovens. Mas também as famílias não querem mais, né? Então, vamos olhar o Japão. O que o Japão faz? O que o Japão faz? Completa 18 anos. O Japão reúne... Quando essa criança entra no ensino médio com 16 anos, as escolas japonesas chamam... No início do ano, o primeiro encontro é com os pais desses alunos do ensino médio, do primeiro ano. Fala assim, mãe, pai, parabéns, vocês educaram essa criança até aqui. Agora vocês estão entregando para o Estado japonês. Agora, os próximos 3 anos dele, nós vamos orientar para ele seguir a vida dele. Então, vocês não criam... desmotivação neles, vocês não dificultam, vocês apoiam tudo que ele precisar para estudar. Vocês vão arrumar o livro, o cantinho dele, vocês não vão ligar a televisão para competir, vocês não vão criar barulho, vocês vão valorizar, dizer que ele é o mais importante e mais do que tudo, vocês vão fazer uma foto deles e na porta de entrada principal da sua casa, você vai pôr um vasinho. Todo dia, aquele vasinho de flor que você rega todo dia, vai ter a foto do seu filho e da tua filha, porque você vai estar regando o futuro dele. Mas, professor, então a tua palestra tinha que ser para os pais. Também, que é o que os alunos pedem que seja feito. Então, Cida, mas eu acho que o primeiro momento é que quem está sendo a vítima desse processo todo, que ele aprenda a se defender. Eu uso o poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Eu desviei da pedra, Cida. Então eu tenho que ensinar aquele que está caminhando a desviar da pedra. Então eu vou lá e eu digo para ele com muita calma, os professores assistem, os coordenadores, a diretora do colégio. Gente, agora é hora de nós protegermos essa criatura mais importante, porque os próximos 40 anos ele vai fazer a diferença para o país. Ele não pode ser empurrado de qualquer jeito. Eu não posso desmerecer esse moço porque ele cresceu, porque ele está com um corpo que come mais carne, que come mais arroz, que dá mais despesa em casa. Agora é a hora desse talento ser projetado para o futuro importantíssimo. E sem contar a hora que forma, né? Acabou. A hora que forma, então, na faculdade, precisa de mais apoio ainda. Então, Cida, e tem mais. Esse jovem de 18 anos, o que ele mais quer na vida é ser independente da família. Tem um momento em que eu faço uma pergunta que ela é muito dura, mas eu quero me permitir no teu programa dizer. Pode fazer. Cida, chega numa altura da minha apresentação, eu pergunto a eles, se vocês tivessem um outro lar para se dirigir a hora que tocasse a campainha da escola, para vocês não precisarem voltar para a casa de vocês, vocês voltariam para a casa de vocês? É uma pergunta dura. Professor, você tem essa palestra filmada? Não tenho, eu ainda não tive a oportunidade. Então, vou me propor a fazer isso, porque, olha, me interessei. Vou propor a gente gravar
essa palestra Com alegria. e a gente disponibilizar nas nossas plataformas, também para a faculdade, para a TV Direto, que eu acho que é muito importante, né? E assim, porque é um momento, ainda mais agora é importante, que todo mundo está ligado na internet, né, também. Cida, essa juventude, eu digo, a gente destrói florestas, nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos o nosso lixo, nós matamos muita gente produtiva em acidentes de trânsito, nós ceifamos muita vida. Mas eu estou convencido que o que nós mais jogamos fora nesse país é o ensino médio, são os jovens do ensino médio. Nós universalizamos a escola do ensino fundamental, 98%, 99% das crianças estão presentes no ensino fundamental. Desses praticamente quase 100%, quando vai para o ensino médio, cai para 35%, 40%. E quando termina, chega a 20%, 18%. E quando vai para a universidade, são só 6%. Muito pouco, né? É muito pouco, Cida. Por que nós desperdiçamos esses jovens? E eu faço um pedido para eles, só um pedido. Para vocês não caírem nesse abismo, façam um esforço e vá estudar, vá para o ensino superior, não desista, vai fazer um outro curso técnico, vai fazer um curso de capacitação profissional. O pedido que eu faço, não se desvinculem do ensinamento, de uma aprendizagem, porque isso faz com que a renda dele declina, com que ele perca o rumo da vida, e que os sonhos que ele tem com aquela namoradinha que está do lado dele, aquele sonho de ter um tênis novo, de ter um computador novo, de ter um celular novo, ele desperdiça na medida em que ele se dispersa e que ele se desprende de um núcleo permanente de aprendizagem e de escolarização. Então o pedido no teu programa, Cida, é que os pais se sensibilizem e principalmente esses que estão terminando o ensino médio, por favor, não desistam de vocês mesmos, vocês são importantes, vocês são talentosos, vocês são o futuro do país. Eu, a Cida, essa equipe que está aqui, nós vamos ser sucedidos por vocês, não tem outra pessoa que vai nos suceder. Só nós dois, porque a equipe é jovem. Mas uma hora eles também irão deixar os seus caminhos. Ô, professor, e lá na Unifeg, o senhor disse que tem quantos cursos? São 18 cursos de graduação. De várias áreas. Das áreas da engenharia. Você poderia falar, assim? Aqui em Mococa, por exemplo, que vocês têm uma ETEC, uma FATEC bastante importante, nós temos o curso de engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, para o pessoal da Eletrô, né? Nós temos os cursos de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, com clínicas que já são clássicas lá, os cursos de gestão, os cursos de publicidade e propaganda, o curso de direito, que é tradicional, ciências contábeis e administração, arquitetura e urbanismo, né? Filosofia, pedagogia. Então nós temos um conjunto de cursos importantes lá. O nosso vestibular, ele é agendado todas as sextas-feiras por meio digital. E os alunos daqui de Mococa, que pertencem às escolas de Mococa, eles recebem um código, e eles digitam e eles têm a isenção da taxa de inscrição. Ah, que bacana. Então, de sexta-feira, eles se inscrevem de sexta-feira, entra no horário em que a plataforma está livre. Na sexta-feira ele entra ou na sexta-feira ele se inscreve? Ele entra para fazer o vestibular. Já entra? A inscrição ele pode fazer a qualquer momento, 24 horas por dia. E ele é isento de inscrição sendo de Mococa? Sendo de Mococa, digita o código da escola lá, e que eles estão recebendo através do apoio dos professores das escolas. Então eles são isentos, é uma forma que a gente achou de poder estimular no momento da pandemia. E o Unifeg, é importante dizer, é uma instituição filantrópica, uma instituição que 70% dos seus alunos não pagam o valor integral da mensalidade, porque a gente ajuda para compensar o transporte de Mococa até lá, porque ele tem a mensalidade e o pagamento do transporte faz a diferença, nós vamos lá, a gente consegue um apoio para ele. É a Bolsa Trabalho, Bolsa de Iniciação Científica, Bolsa Filantropia. Então, só para deixar claro, lá nós não somos uma instituição privada lucrativa, nós somos uma instituição privada filantrópica. Nós somos obrigados a conceder bolsas para os nossos alunos. Olha que bacana. Eu queria fazer um depoimento pessoal. Eu, quando fiz Casper Libre em São Paulo, fiz comunicação, também era uma instituição parecida com a da Unifeg. Sim, o Casper Libre é uma fundação. Uma fundação. Fundação Casper Libre. Eu trabalhava o dia todo, aí como eu sempre fui muito precoce, casei muito nova, já tive filho, quer dizer que eu tinha toda uma vida assim, trabalhava o dia todo, estudava à noite e não me arrependo nem um pouco, porque foi muito bom para minha vida. Mas esse é o caminho do brasileiro, Cida. Ele tem que trabalhar durante o período, mas ele tem que ter um objetivo, por que é que eu trabalho, Cida? Para estudar.
nesse momento eles vão passar 4 anos e eles vão falar com Na época eu trabalhava em contas a pagar. Mas é eu isso. estudava comunicação. Mas o teu caminho não era comunicação? Era comunicação, Tá eu já bom, tô aqui. Mas você não trilhou esse caminho, você não profissional, você não é feliz, Eu entendi, Cida. sou feliz. É só ver o teu sorriso. Gente, não importa o que você vai fazer. O que importa é que você tenha esse objetivo de estudar. É um pedido que nós fazemos para que a gente possa diminuir a quantidade de jovem que desperdiça a tua vida, o teu talento. Porque, Cida, outra coisa que eu digo em todo lugar, os maiores gênios da humanidade não nasceram em grandes centros. Eles não nasceram em São Paulo, Brasília, Nova York, Belo Horizonte, Tóquio. Eles nasceram em Mococa, em Arceburgo, São Pedro da União, Tapiratiba, São José do Rio Pardo, Guaxupé, Guaranés. São desses locais que os maiores gênios nasceram. Só que eles precisam da oportunidade de poder estudar para poder achar um caminho e se apresentarem para o mundo. E às vezes estuda, não vai ser nem aquele curso, mas o curso abre a visão, né? Sem dúvida. Nossa, então, que bacana essa conversa, viu? É um pedido. Muito feliz com o essa teu conversa. programa, né? A possibilidade de chegar a esses jovens, um apelo pelo teu programa, né? Acredite em você. Por favor, a pandemia veio, ela dificultou, ela atrapalhou, tá certo. Mas nós estamos vivos, nós temos que ser sujeito de nós mesmos. Então, se sujeite por mais 4 anos, você vai continuar dependente do teu pai. Abaixa a bola, respeita a tua mãe, ajuda ela em casa, contribua com os afazeres de casa, porque você vai continuar dependente deles durante 4, 5 anos, até você firmar a tua profissão. Feito isso, você vai ter voo próprio e vai poder dar o presente que você sempre sonhou para tua mãe, o presente que você sonhou comprar para você mesmo, o presente de ter uma vida digna, uma vida autônoma, feliz, poder viajar para o mundo, ter o seu patrimônio, começar a ter tudo aquilo que você sempre quis com o seu próprio dinheiro. Mas escute, tenha paciência, tem uma transição aí, porque nós não vivemos de herança. Nós não somos filhos de herança, nós somos filhos do suor do próprio trabalho. E todo trabalho tem que ter uma objetividade para ser alcançado em prol de um futuro a ser perseguido. Olha, eu nunca pensei que eu fosse ouvir tudo isso e realmente fiquei até sensibilizado. Obrigada, professor. Obrigado você, Cida. Agradeço muito o carinho que você me recebeu, essa tua simpatia, esse teu sorriso no rosto. Eu adoro conversas inteligentes, ainda mais para os jovens, né? Eu espero que vocês assistam. Quem pegou a entrevista no meio, quem amanhã reprisa e também estará nas redes sociais a partir de hoje. Obrigada. Muito obrigado. Com você, Mauro.